Oi, tudo bem? Estou gravando aqui o vídeo da quarta semana, onde eu vou explicar para vocês a atividade da semana e fazer algumas recomendações. Primeiro vamos falar rapidamente das atividades da terceira semana, que foi o fichamento, e ao mesmo tempo você deveria produzir a elaboração didática em dupla, visando o ensino, o trabalho na sala de aula com esse gênero que vocês escolheram. Só uma coisa sobre a elaboração didática: eu vou postar essa semana ainda um modelo onde você... Por quê? Essa atividade da elaboração didática ela vai valer nota lá na sétima semana. Então o que vocês fizeram essa semana não é um trabalho pronto, foi só um embrião. Então vocês, os tutores, agora nós vamos trabalhar em cima dessa atividade que vocês fizeram, para a gente tentar chegar na melhor forma possível, no planejamento mais articulado possível, para você implementar na sala de aula na oitava e nona semana. Então, como eu disse no começo, é um projeto que vem, que vai, que a gente vai estar sempre refazendo e mexendo nele. Isso já foi avisado. Então eu vou postar na sala essa semana ainda um modelo desse planejamento, como eu quero o passo a passo dessa elaboração didática. Então vocês vão pegar esse primeiro passo de vocês, que vocês já fizeram, que o tutor vai olhar, vai te mandar as orientações, as recomendações, e vocês vão encaixar esse documento que vocês já fizeram dentro desse formato que eu vou entregar para vocês, que vai ser o formato que no final o trabalho de todo mundo vai ter que estar desse jeito, para valer os 7 pontos na sétima semana. Outra coisa sobre a elaboração ainda é uma atividade de planejamento. Então vamos supor, você escolheu lá o gênero história em quadrinho. Você vai etapa por etapa dizendo como você vai fazer para ensinar história em quadrinhos, sei lá, para a turma do 8º ano, tá? Mostrando a sua elaboração, vai ter que mostrar o passo a passo que você vai ensinar. Então, se você vai usar lá um quadrinho da turma da Mônica, você tem que jogar lá no seu planejamento. Então, na aula 3, nós vamos fazer a leitura do quadrinho da turma da Mônica, tal, que está disponível na revistinha tal, ou que está no link da internet tal. Então, você vai ter que, além de dizer a sua metodologia, o que você vai ensinar, qual material você vai usar. Lembrando que essa disciplina, o objetivo dela é esse, né? Criar instrumentos para o ensino. Então eu preciso que vocês montem, que vocês elaborem o material que vocês vão usar nas suas 10 aulas, nas suas 8 aulas. Então o tutor e nós precisamos ver esse material. Qual o texto que você vai botar os alunos para ler? Qual é a produção? Qual é a proposta de produção que você vai fazer? Qual é o parágrafo que você vai explicar? Olha, vocês vão produzir um texto. Então, na elaboração didática vai ter que entrar tudo isso aí. Como vai ser a sua correção? Quando que vai entrar o processo de reescrita do aluno? E aonde que vai circular esse texto? Então, eu vou colocar um documento na sala essa semana ainda, que vai ter todos esses espaços para vocês preencherem. Tá? E aí a gente vai orientando a elaboração didática de vocês até a sétima semana, onde ela tem que estar pronta e definida, e você e sua dupla vão na outra semana para uma escola. Tá? Outra coisa, a oitava e nona semana, eu vou mandar um e-mail para ter isso por escrito também. A oitava e nona semana, vocês vão para a sala de aula. Se você for... Ouve bem o que eu estou falando. Agora vocês estão fazendo estágio de ensino fundamental. O estágio 1 é ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Se você for preparar essa elaboração didática para você aplicar numa sala de 6º ao 9º ano, e você fizer essa aplicação, você e sua amiga, você e seu companheiro, você e seu parceiro, forem para a escola que você está fazendo estágio e trabalhar essas 2 semanas nessa escola, essas horas vão contar como estágio, na disciplina de estágio para vocês. Então, resumindo, para contar a hora de estágio, essas 2 semanas de aula que vocês vão ter que dar, vocês têm que preparar o gênero para ser ensinado de 6º ao 9º ano, que é ensino fundamental, e tem que aplicar esse trabalho tem que ser feito na escola do estágio, na escola que você tem seu professor orientador lá, em que você vai estar fazendo o seu estágio, tá certo? E os alunos estão fazendo o PIBID, esse horário também, esse planejamento pode ser aplicado no seu horário de PIBID, na turma que você está fazendo o PIBID, só que aí vai ser ensino médio e não vai contar como estágio. Então, no seu horário de PIBID, você pode, na mesma escola, sair do ensino médio e ir lá no ensino fundamental para aplicar as suas aulas.
tá certo? Depois eu vou mandar por escrito para ficar mais formalizado isso. Outra coisa, hoje vai abrir uma sala de ACC, tá? Que vai ter lá aquelas oficinas que eu falei para vocês. Já foi postada a primeira oficina que fala sobre sequência didática como ferramenta para aula de produção de texto, onde num vídeo eu vou explicar a vocês o que é a sequência didática e como que a gente faz para ensinar gênero textual através do uso de sequência didática. E aí lá tem um material de apoio, uma sequência didática de notícia montada e um espaço, uma sequência didática vazia, que você pode pegar e montar uma para você. Então você pode pegar essa elaboração didática que você fez e transformá-la numa sequência didática também, nada impede. Tá valendo os dois, tá certo? Pode transformar. Você vai assistir o vídeo, é obrigatório, tá? Vocês do quinto período, é obrigatório assistir esses vídeos todos. O primeiro, o segundo que eu vou postar essa semana falando de correção de texto e o terceiro falando sobre reescrita de texto. Vocês que estão fazendo minha disciplina são obrigados a assistir e aí vai contar a carga horária de ACC no final. Para contar a carga horária você tem que assistir o vídeo e logo depois de assistir o vídeo vai ter uma atividade. Por exemplo, essa semana tem um questionário. Então você tem que assistir o vídeo e responder o questionário para poder valer suas horas de ACC. Só vai receber as horas de ACC quem fizer as duas coisas. Quem primeiro assistir o vídeo e quem depois responder a atividade. Então pode ser um questionário, pode ser um fórum, pode ser um envio de arquivo. Então cada vídeo vai ter, você vai assistir e vai ter que responder uma atividade. Só repetindo, só recebe as horas de ACC quem responder as atividades. Além de assistir o vídeo, eu só assisti o vídeo. Não pode. Você tem que assistir o vídeo e responder a atividade. Para a gente ter um registro formal que você teve ali e você assistiu e que você participou. Então aí vai valer nota e você ganha a sua carga horária de ACC no final. Entendido isso, vamos para a semana. Essa semana vocês leram no material aí sobre leitura e trabalho com literatura na escola, que é um material muito importante, muito interessante, um assunto muito interessante. E aí o que eu proponho para vocês? Um trabalho com contos. O que vocês vão ter que fazer? Na verdade, você vai fazer um planejamento para trabalhar um determinado conto. Os contos que eu pedi para vocês selecionarem é desse livro aqui, ó. Os 100 melhores contos brasileiros do século, de Ítalo Morricone. Como eu tinha escrito para vocês, esse livro aqui ele foi distribuído pelo governo federal para as bibliotecas públicas. Só que eu já sabia que ia ter gente que não ia achar. E ele também está disponível no site do domínio público. Então o que eu fiz? Eu fui lá no site do domínio público, baixei o livro e disponibilizei ele na sala em PDF. Então esse livro aqui já está aí na sala, todo em PDF. E aí também o que eu fiz para facilitar? 90% dos contos dos que estão aqui, eles já estão na internet em algum site. Ele já está disponibilizado em algum site na internet, fora desse livro. Então eu peguei alguns aleatoriamente, quer dizer, os que estão ali, que eu botei no documento, não são os melhores que tem ali dentro não. Eu peguei aleatório, alguns que eu já li, outros que eu gosto do autor. Eu peguei e coloquei o nome do conto, o autor, e do lado eu coloquei o link. Se você pegar aquele link, copiar e colar na barra lá, vai abrir direto na página que você tem o conto na íntegra. Então aí dá para você imprimir e você fazer o seu planejamento. Tá certo? Então agora não tem desculpa mais de eu não achei o material. Todo mundo tem como achar o material. Então repito, lá na sala de vocês tem o livro inteiro em PDF e tem um documento do Word que eu fiz que tem lá o link que vai direto para alguns contos. Se eu não me engano eu botei 20 lá. Então tem 20 contos. O que você vai fazer? Você vai selecionar um daqueles contos, somente um, e vai pensar como que você, como professor de língua portuguesa, faria um trabalho bacana com uma turma qualquer, que pode ser do 6º ao 3º ano do ensino médio. Você que vai ver. Você pode fazer trabalho de interpretação de texto, leitura circular do conto, pode fazer dramatização, pode fazer o que você quiser, pintura através do conto. Você vai montar um planejamento. Você que vai definir se você vai trabalhar em uma aula ou se você vai trabalhar em 10 aulas o conto. Você que vai definir. Então, faça um planejamento assim. Primeira aula,
Qual atividade que eu vou fazer? E descreve. Primeira aula. Na primeira aula iremos ler o conto de maneira circular, debater o conteúdo, blá 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 blá. Depois disso faremos um exercício de interpretação. Aí eu quero o exercício de interpretação. Como é que é? Que perguntas que você vai botar? Que exercícios que vai ter? Tem que ter isso lá. Aí na segunda aula nós vamos fazer uma dramatização de um trecho do conto. Tá? Então você vai explicar lá no seu planejamento como que você faria, como você iria organizar a turma para fazer essa dramatização. Então lá no enunciado da tarefa eu coloco aí as coisas que você tem que explorar. Tá lá, uma por uma, é só seguir aquela etapa ali que não vai dar erro. Então a primeira coisa seria você explorar a leitura. Como que você vai fazer a leitura desse conto com a sua turma? Você vai fazer um vídeo, você vai pegar uma curta-metragem, você vai fazer uma leitura circular, você vai ler para todo mundo ouvir, você tem que explicar. Depois, como que você vai trabalhar com o autor do conto? Então você tem que explicar quem é aquele cara, onde que ele escreveu aquele conto, de onde que ele é, quais são as características dele. Você pode fazer uma aula em PowerPoint, uma apresentação explicando a vida do autor, com fotos, as melhores publicações dele e tudo mais. Tá? Depois, trabalhar as características do gênero conto. Então você vai montar uma aula explicando como que é o conto, quais são as características do conto, o que o conto tem que ter. Presta atenção, gente, no seu planejamento tem que estar descrevendo isso, para o tutor te dar uma nota. Tá? Descreva tudo minuciosamente, faz por tópico, pode fazer tópico dizendo o que você vai colocar. Tá? O que você vai trabalhar? Você vai se imaginar na sala de aula. Como que você, professor, faria para o seu aluno aprender bem a literatura, para ele ter uma técnica de leitura legal? É isso que é a atividade dessa semana. Depois você pode procurar alguma intertextualidade com esse conto que você está trabalhando. Ou a gente pode fugir um pouquinho do conceito de intertextualidade e você pode buscar, por exemplo, uma tirinha que tem alguma coisa a ver com o tema do conto, ou uma charge, ou um vídeo. Que outra coisa que você pode extrapolar o conto? Isso é muito interessante fazer com os alunos. Então a gente lê o conto, vê qual é o significado dele, vê de que ele está falando e depois a gente busca uma outra coisa, ou até mesmo um outro conto, uma notícia de jornal, um vídeo, um filme, qualquer outra coisa que tenha alguma ligação com o conteúdo desse conto, ou com o autor, ou com o personagem. Você, professor, com a sua carga de leitura, você tem que mostrar isso para os alunos. E aí fez essa intertextualidade. A última coisa que vocês vão fazer é uma proposta de produção de texto através desse conto. Não necessariamente tem que ser uma produção de um outro conto. Pode ser uma produção de história em quadrinho, uma adaptação do conto em história em quadrinho, por exemplo. Pode ser assim, o final desse personagem aqui. Teve uma vez que uma professora minha fez isso, eu achei muito interessante. Ela mandou a gente ler numa pós-graduação que eu fiz há muitos anos atrás. Ela mandou a gente ler um conto de Rubem Fonseca, que tinha um personagem que se chamava Odonto Silva. Só que o conto não falava sobre a vida de Odonto Silva, ele aparecia na história. E aí ela pediu para a gente criar uma história contando a vida desse cara, Odonto Silva. Por que ele tinha esse nome? De onde que ele vinha? Então nós tivemos que criar uma narrativa contando a partir do personagem do conto a vida. É como se o texto que a gente tivesse feito fosse de encontro ao texto do conto de Rubem Fonseca. Então a partir desse conto, você buscar uma outra atividade de produção, um outro gênero. Pode produzir uma notícia sobre algum acontecimento do conto, um texto de teatro, adaptar esse conto num texto teatral. Então daí emerge do conto, você pode fazer várias produções de texto diferentes. Então a atividade da semana é só isso. Segue aqueles pontinhos que eu coloquei na atividade, leitura, autor do conto, característica do gênero, intertextualização e exercício de produção. Divide isso em aulas. Pode fazer assim, conto tal de fulano de tal, planejamento. Primeira aula, leitura do conto com os alunos. Material, será entregue uma cópia xerocada para cada aluno. Faremos a leitura e após a leitura faremos um debate. Então aí você vai, debate, explica como é que vai ser o debate.
Aí segunda aula, exercícios de interpretação sobre o conto. E aí você vai colocar quais são os exercícios que você vai passar. Perguntas, então primeira pergunta, quem era fulano de tal? Ah, no conto, o que você entende de tal coisa? Você vai enumerar as perguntas lá para mim. Depois, terceira aula, autor. Ah, então vamos supor que era um conto de Machado de Assis. Então eu vou mostrar para meus alunos quem foi Machado de Assis. O que ele escrevia, como que ele escrevia, vai descrevendo isso, monta uma apresentação de PowerPoint, anexa no trabalho, tá? O exercício de interpretação anexa no trabalho também. Então você vai ter que provar pra gente que você sabe montar um planejamento de aula em cima desse conto, desses livros aí, desse livro, aliás. É isso que é para fazer, somente isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, entre em contato com os tutores. Só se lembre de ser o mais minucioso possível no detalhamento dessa tarefa. É um planejamento. Imagina você como professor na sala de aula. Como que eu iria fazer aula por aula? Como é que eu ia dar uma aula sobre esse conto que você já leu? Busca na internet, tem análise do conto pronta já, a gente não precisa nem ficar morrendo de pensar. Lá na internet tem análise pronta do conto, leia o conto, leia a análise e depois dessa leitura que você fez, tenta montar a sua aula. Eu acho, quando eu faço isso, eu acho uma atividade muito prazerosa. Eu me sinto muito bem, eu sinto que eu estou me dedicando a alguma coisa que vai ser legal depois. Tá? Então, tentem fazer esse trabalho, qualquer dúvida, entre em contato. Abraço, até semana que vem.